Semana passada eu esqueci, o Ronaldo quase me matou. Então, gravando. Olha só, nós temos aquela pontuação de notas, né, que vocês têm nesse primeiro bimestre 1.000 pontos, no segundo 1.500, que eu preciso lançar para vocês. E normalmente, como a gente estava fazendo, de acordo com como essa disciplina é blended e a gente vai direto para a quadra, de acordo com a participação de vocês lá na quadra, ia ser dada essa nota. No entanto, né, a gente não está tendo aula, então eu preciso desenvolver alguns trabalhos aqui, e um deles, ou melhor, um deles vai ser hoje. Então, para todo mundo que está aqui, qual vai ser a ideia? Eu vou apresentar para vocês algumas situações problema. 2, 3, 4, 5 situações problema, né? E vocês vão ter, para cada uma delas, 10 minutos de discussão aí no grupo. Vocês vão conversar entre vocês aí e vão chegar a um consenso. Só que daí o que vai ter que acontecer? Vocês vão, quando me apresentarem esse consenso, essa resposta, né, do grupo, vocês vão ter isso anotado, então vocês vão anotando, conversando, ou depois vocês vão assistir a resposta do grupo aqui, nessa aula que vai ficar gravada, eu vou disponibilizar no AVA, mas vocês vão ter que anotar isso e mandar no meu e-mail. E-mail não pode ser pelo WhatsApp, tem que ser no e-mail. Por quê? Porque eu seleciono o material e depois eu mando imprimir lá na faculdade e mantenho isso como documento. Qual vai ser o modelo no qual vocês vão imprimir? Nome de vocês primeiro, o semestre, porque aqui tem turma misturada. Então, é o nome de vocês, o semestre. Aí depois, trabalho de voleibol. Por quê? O arquivo que vocês vão mandar para mim precisa estar salvo com o nome de vocês. Tudo bem? Então, primeiro o nome de vocês, depois vocês põem atividade de voleibol. Ok? Aí, a resposta pode ser coletiva. Se alguém, na conversa de vocês, não, por exemplo, não concordar com o que está acontecendo e quiser mandar uma resposta diferente, tudo bem, tá? Só que eu vou estar comparando o que eu vou estar avaliando. Na verdade, assim, primeiro, essa participação, essa discussão, o posicionamento de vocês e, consequentemente, a atividade que vocês vão estar, a resposta que vocês vão estar me passando. Quais são as possibilidades, né, dessas atividades, né, das respostas? Eu tenho uma resposta que seria mais ou menos assim: o esperado de vocês, o que eu espero que vocês respondam. No entanto, eu não tenho uma única resposta correta, né? Como é uma situação problema, vocês podem criar formas de resolver isso diferente da que eu, por exemplo, criei, e eu vou, é claro, não vou falar para vocês assim, não, eu vou aceitar de qualquer forma, jamais. Eu vou analisar o que vocês estão respondendo para atribuir a nota. Tudo bem? E outra coisa que é muito importante, eu vou até olhar aqui já, que é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que nem acessaram o AVA até agora, né? Lembra que eu falei, o acompanhamento das matérias do AVA, a resolução das atividades do AVA e do desafio nota máxima, eles são importantes, né,
na soma de notas de vocês para aprovação. A gente tinha um objetivo até 2 semanas atrás, semana passada, sei lá, que era ter no mínimo 200 pontos todo mundo e tal, então era a unidade 1 completa. A gente precisa até o final desse mês a unidade 2 completa e um pouco mais, né? Pelo menos já iniciando a unidade 3. Para que, lembra que eu falei assim? Vocês fazendo semanalmente, falei isso no primeiro dia de aula, vocês fazendo semanalmente o AVA, e eu estou acompanhando, eu tenho uma planilha com todas as datas, para cada semana é computado 50 pontos para vocês, mais 800 pontos que vocês podem ter dessa participação dos exercícios que a gente vai estar fazendo. Então, é muito importante que vocês comecem a fazer, né? Quem ainda não começou, começa para não ficar prejudicado, não perder ponto. Ok? Então, ó, vou falar rapidamente os nomes aqui. Ah, professor, a exposição tá errado, tem tudo. Não, eu não tenho como falar com vocês no particular. Então, ó, eu tenho Rubens, José Roberto Lima, Alexander Rangel, Luiz Paulo Moraes, Márcio Olímpio e Wellington Charles. Essa lista é de sexta-feira à noite, tá? De sexta-feira à tarde, desculpa. Que eu tenho, que as pessoas ainda não acessaram. Então, por favor, acessem, façam os trabalhos para vocês não ficarem prejudicados. E lembra do desafio nota máxima, que é semanal. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo até agora? Entenderam o que a gente vai fazer? Muito obrigado pela resposta, adorei. Então eu vou... Sim, professor. Oh, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a primeira situação problema, vou deixar ela escrita para vocês. Qual vai ser a dinâmica? A partir do momento que o primeiro de vocês fala assim, ó, professor, apareceu aqui para mim, tá? Eu vou lançar 10 minutos. Então, vai lá, 9h15. Então, das 9h15 às 9h25, vocês vão conversar entre vocês, vão falar aí, eu vou ficar aqui só... Desculpa, eu cheguei atrasado na live. O que vai ter que fazer? Desculpa, eu cheguei atrasado na live. O que vai ter que fazer? Primeiro, peraí, deixa eu ver se é você. Ah, não, é José Roberto. Não é Carlos Roberto, sorte sua. O que vai ter que fazer é o seguinte: vai ter uma situação problema, que eu vou apresentar, na verdade, 5 situações problemas diferentes hoje. Vocês vão ter 10 minutos para resolver cada uma delas e me dar uma resposta do grupo. Depois, vocês vão acessar essa aula lá no AVA, vão pegar essa resposta que vocês me deram no grupo, vão redigir e me mandar por e-mail. Porque eu não tenho como controlar, né, todo mundo aqui e eu preciso de documento impresso. Ou seja, isso aqui já vai valer nota para vocês, só que para quem mandar no meu e-mail antes do início da aula da próxima segunda-feira. Ok? Então, vocês têm uma semana para ouvir, redigir isso e me enviar. Ok. E sem esquecer das atividades do AVE e do Desafio Nota Máxima, que tem que fazer. Vocês fazendo a cada semana, vocês também ganham ponto nessas atividades de nota que eu vou que eu estou passando. Ok? Então, vamos lá. Ok. Primeira situação problema. Vou colocar aqui para vocês. Muita hora nessa, calma. Deixa aparecer. Apareceu aí? Ainda não. Calma. Vai Ainda aparecer não. agora. Ficou tudo preto, não ficou? Meu computador está pensando aqui. Ele é igual o dono dele. Sim. Ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. Tá preto. É computador velho. Agora travou tudo. Ixi. E aí, galera? Tá aí ou não? Agora apareceu. Apareceu. Ei, Apareceu. computador velho. Apareceu? Então tá bom. Olha lá.
Primeira situação, problema. Aí. A partir de agora, 10 minutos para vocês, cronometrando. Pô, desativa esse som aí, meu. Falar sobre isso. Quem quiser assistir jornal... É que, na verdade, agora não tem como cortar o microfone, porque vocês precisam conversar entre vocês, né? Quer que eu leia a situação problema para vocês ou vocês mesmos leem? Professor, meu computador travou. Você pode ler, por favor? Então, vamos lá. Ó. Dentro da escola onde você trabalha, está acontecendo uma feira cultural e o tema escolhido para a feira são os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Todas as professores, né, devem montar com seus alunos uma apresentação que remeta aos Jogos Olímpicos. Alguns dos alunos lhe procuram para saber qual será o tema da apresentação da educação física, pois vários estudantes querem participar dessa apresentação em sua disciplina. E você prontamente revela que gostaria de homenagear a Seleção Brasileira de Voleibol Masculina, que se consagrou campeã olímpica nesta edição dos Jogos. Os alunos adoraram a ideia, mas perguntaram a você: como seria essa apresentação? Quantos alunos irão participar da apresentação? Quanto tempo de apresentação demora, né, para o que essa apresentação irá retratar? Então, olha só. O que vocês precisam resolver aí? Como que vocês vão fazer uma apresentação falando, né, homenageando a seleção que foi campeã olímpica? Quantos alunos vocês fariam participar? Quanto tempo ia demorar? E o que seria retratado nessa apresentação? Então, vocês precisam conversar isso entre vocês e montar isso para mim agora. Faltam 9 minutos. Pode começar. Então, todo mundo tímido. Gente, Acho que seria bom retratar o último jogo, né? O último jogo que consagrou a seleção campeã. No caso, as duas equipes, com a quantidade de aluno ali X, né, para as duas equipes e fazer como se fosse um jogo da final. ou então poderia fazer uma homenagem entre os três primeiros colocados, né? Primeiro, segundo, terceiro, fazer uma simulação de premiação com medalha, né? Junto com a comissão técnica, essas coisas assim, né? Uma primeiro subindo no pódio, primeiro, né? As equipes subindo no pódio, e depois uma foto com a comissão técnica e com os outros jogadores de mais outros times. Eu já achava melhor. Alô, não tá escutando o áudio? Arruma seu microfone aí que tá desencaixado. Seu microfone tá travando. Ô, Rodrigo, tá travando seu microfone. Tá bem baixo. Rafael, como que você falou mesmo? Eu falei para retratar o Vixe Maria, liquidificador. O Rafael falou assim, para retratar Sua o ideia é último retratar jogo, o jogo, né? o último jogo que teve da seleção de vôlei. Isso, retratar o último jogo da seleção de vôlei aí com... Vocês lembram como é que foi? Não. Não, é um detalhe, né? Mas Só para ter uma ideia? você jogaria retratar? o Brasil e mais um time. Isso, no caso Eu do acho Brasil. que seria. Pode falar. Vamos lá, Rafael. No caso, acho que seria o Brasil e o time, né? Assim, Final, uma né? apresentação com 2 times. Uma simulação de um jogo, seria assim?
Mas, ô, galera, esse tempo não seria um tempo muito. Não iria demorar muito o tempo dessa apresentação para retratar o jogo inteiro, não sei. Não seria. Tem Só essa simbólico, questão do não, tempo não. também, né? Ele precisa só simbólico, como se fosse ter o jogo. Aí entra os times na quadra e faz alguma outra coisa. Não simularia mesmo o jogo, entendeu? Ou, no caso, poderia fazer o último lance. Sim, Ou se não, também. faz Eu igual o pensei Ramon nisso, falou ali mesmo, fazer o mano. último Juntar lance. os Alô, alô. Eu acho que seria Eu legal gostei fazer da um ideia do Ramon. campeonatinho. do Ramon ali, A juntar os ideia, Ela tá três falando. primeiros colocados. Alô, a você ideia de fazer o Tá muito último baixo, lance. tiozão. tá me ouvindo? Alô? Alô, Opa, O Rodrigo tá falando, gente. tá me Todo mundo em ouvindo? silêncio pro Rodrigo falar. Fala, Rodrigo. Tá me ouvindo agora? Ô, Lília, Sim. Ah, vou falar. rapaz, que desespero. Então, eu também acho melhor que eu sair e entrei de novo aí porque o uniforme não estava funcionando. Mas era melhor retratar todos os jogos, porque a gente conseguiria envolver o maior número de alunos. E não precisaria ser um jogo inteiro, mas tipo uma historinha de cada jogo. Porque a seleção, na primeira fase, quase que foi eliminada, né? Passou por bastante apuros, né? Depois, nos primeiros jogos das finais, o Lucarelli e o Lipe estavam lesionados também, e foram jogos difíceis. Mas os dois últimos jogos, que foi a semifinal e a final, o Brasil ganhou os dois de 3-0. Então, acho que isso poderia fazer tipo uma retratação dessa primeira fase, que foi mais difícil, tipo um teatrinho, né? Da parte dos nossos melhores jogadores que foram Dos lesionados. fatos marcantes. Isso, depois no final a consagração, né? E uma homenagem pro Serginho, né? Que ganhou 2 medalhas de ouro e foi para 4 finais olímpicas, né? então seria O que pede? praticamente. Alô? Opa, alô? Então seria mais ou menos alô? Pode falar. Então seria mais ou menos um resumo da trajetória, então, com os principais momentos até o final, até a premiação, é isso? Isso. Sim. Então, E quantos alunos que iriam participar disso aí? E são 6 alunos para cada lado. Poderia colocar aí, vamos dizer, pode colocar 16 alunos. Se for uma escola, vai tipo assim. Pode falar, desculpa. não, porque ó, são seis do Brasil. Vamos supor assim, que vai colocar uma seleção só com 6. Aí na primeira fase são 3 jogos. Então os adversários seriam mais 18. 18 Depois alunos. na outra fase são mais 3 jogos. São quartas, semifinal, Mais né? 18. Mais 3 jogos. Mais Mas 18. não Daí necessariamente precisaria ter tanta gente. Porque consegue mesmo no pontuar Brasil, os outros são Ô, pessoal, o que eu tô pensando aqui, esses jogos seria muito trabalhoso. Não seria melhor pegar os jogadores de cada seleção que foi jogado, apresentar pelo nome, porque nem muitas pessoas conhecem os nomes dos jogadores, e passasse um filme com os melhores momentos num telão. Seria muito mais jogo e muito mais Boa. prático. Entendeu? E mais Também real concordo. também. Boa, porque aí poderia cada um falar da Pode sua ser também, história pessoal, do cada jogador. utilizar os fatos marcantes. Bem legal, legal. Mais prático. Porque daí Bem cada mais um, tipo prático. assim, com o nome do seu jogador, ele retrata a história, a posição do jogador, o que faz no jogo. Pessoal, galera. mais importante. Um minuto, galera. Os medalhistas, entendeu? Os medalhistas. Então, primeiro, segundo, terceiro. Se então pegasse cada primeiro, segundo, terceiro vídeo de cada jogo de final, de disputa de medalha e apresentação dos atletas, seria muito mais fácil do que ficar fazendo toda essa volta para chegar em uma coisa só, entendeu? É mais fácil passar vídeo para apresentação, junto com o nome dos atletas, e os atletas se apresentando com a idade e com o nome, e qual seleção se joga, entendeu?
Concordo, uma boa ideia. Concordo também. Galera, deu os 10 minutos. E aí, o que vocês decidiram? Vai ser essa do Fala aí, Ramon, essa Ramon. última aí, ó. Essa última ideia do Ramon. Qual que é essa última ideia? Ramon, explica aí, Retratar não os desliga o round pra eles poderem três explicar. capitões, eu acho, dos últimos jogos. Medalhistas. Retratar o jogo, né, da final, passando um telão, é isso, Ramon? Confirma pra mim? Então, seria pegar os 3 finalistas, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Apresentar os atletas e apresentar uma premiação. Dessa premiação, os atletas não iam os alunos que se passar pelos atletas iam se apresentar, falando qual seleção que era e qual posição, né? Qual idade. E no fim, apresentaria um jogo deles no telão. De vez querer fazer um jogo deles mesmo, mostra os melhores momentos dos jogos numa tela do Data Show. Tá, Seria e muito quanto mais tempo rápido e mais ia prático. durar isso? Então, tempo eu já não pensei, mas a gente Podia pegando estimar uns 20 minutos por equipe, né? Dá uma Eu hora. acho que tipo assim, seria 6 de cada. Os 6 principais jogadores de cada equipe. Sim, daria aí no máximo aí, acho que uns 12. Vamos gastar um 18. minuto por jogador, 1 minuto por aluno aí. Só para falar o nome, a posição e a idade. Entendeu? Seria 18 minutos. Vai menos. Então, Não, olha vai só. ser menos, mas ele falou aproximadamente 1 minuto por jogador, seria aproximadamente. Para falar o 18 nome e apresentar a seleção, vai que uns 20, 30 segundos no máximo. Ah, mas Cara, vai ter mas uma você não acha que vai ser apresentação muito chato, não? da jogada. Vai ser muito chato ficar vendo um monte de criança falando nome e posição. Mano. Mais criança. Vai ser Por que seria chato? Porque Dá vai essa ficar 20 explicação minutos agora. e falar assim, eu sou o Lucarelli e jogo de ponteiro. Aí passa para outro. Imagina, 20 minutos. Não vai ser 20 minutos, mas 40 crianças falando. aproximadamente. Ninguém Então, ia prestar pode atenção. Ia ter. passar o quinto jogador e eles iam perder a atenção. Não ia chamar Mas qual que seria a diferença de falar de nome de jogador de vôlei para um jogador de futebol? O que seria mais chato? Entendeu? Você acha que não seria a mesma coisa? Os dois. Então. Não. Eu acho que é chato. Eu acho. Dois. Se você fica conversando com outras pessoas falando o nome de jogadores de futebol, eu acho que aí seria interessante falar o nome de jogadores de vôlei também. Qual que seria a diferença? Também concordo. Até porque o vôlei não é um futebol assim tão em alta como o futebol. Eu acho interessante saber um pouco mais até sobre os nomes de jogadores, posições. Muita gente não sabe também. Exatamente. Ó, beleza. Então é o seguinte. Então, só para confirmar, então. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu acho que vocês estão superestimando o tempo que a criança vai falar. Porque, olha só, imagina que vocês estão falando em 1 minuto para a apresentação de cada um. A criança vai falar o nome do jogador, a seleção e a posição. Isso dura 10, 15 segundos no máximo. É, o que eu falei. Eu acho que é legal. Olha o que está, na verdade, no livro de vocês como resultado dessa situação problema. Deixa eu clicar aqui. Olha lá. Isso era uma feira cultural, então vai fazer um monte de atividade ao mesmo tempo, né? Então, se você pegar e pensar que a gente vai ter, o ideal seria que, já que a gente está falando do voleibol, mostrar, né, essa evolução do voleibol enquanto está todo mundo passando uma apresentação em stand, alguma coisa assim, né? E desde lá da seleção masculina em 92 e depois até chegar nesse ouro em 2016, porque a gente começa a caracterizar a evolução toda. Porque o que a gente precisa entender algumas vezes do esporte e que a gente, enquanto profissional de educação física, pode fazer? Mostrar essa evolução para as crianças, ok? Então, pensar nas possibilidades que a gente pode fazer e
criar realmente a cultura de conhecer os jogos, ok? Depois vocês anotam isso e vão me mandar. Segunda situação, problema. Nossa, mas Virando parece que passou narrador. correndo, aquele outro. Oi? Passou correndo, aquela outra ali. Sim. Olha lá. Segunda situação, problema. Você que é professor de educação física e trabalha desenvolvendo voleibol em sua cidade, foi convidado por um narrador para uma reunião. Chegando nessa reunião, ele disse que recebeu o convite de uma emissora de televisão para ser o narrador de um jogo de voleibol e que aceitou esse desafio. O problema é que ele não sabe nada sobre voleibol, muito menos sobre a terminologia específica utilizada. Ele comenta que chegou a assistir alguns jogos para ver se entendia alguma coisa, mas não adiantou. Ele ainda está confuso sobre a diferença entre o oposto, o meio de rede, o ponta, e disse ainda que havia diversos outros termos que ainda o assustavam, como passador, acelerar o passe, corredor, diagonal, enfim. Ele lhe pede para dar aulas para que ele, com esse conteúdo, né, para ele com esse conteúdo, a fim de que possa então narrar os jogos tranquilamente. Então, qual que é a situação problema aqui? Como vocês iriam ensinar uma pessoa sobre termos técnicos, né, do voleibol? Não precisam se aprofundar. Usa só esses termos que estão aqui. Como vocês explicariam e ensinariam esse narrador para entender esses termos para ele conseguir fazer a narração? Ok? Mais 10 minutos, são 9h32, 9h42, eu paro vocês. Vai lá. Já tá valendo. E aí, Casão? Ok. Eu já passaria o jogo para ele mesmo e acompanharia transmissões que já existem e explicando para ele. Ele ia vendo e ia já se habituando Ia aos passando um jogo e assimilando as Isso. posições, Isso. E os depois, movimentos. depois uns 3 jogos que ele visse, que a gente fosse passando as coisas para ele, ele começava a narrar e a gente ia corrigindo ele. Isso. Numa série de jogos, né? Acho que apresentar para ele as posições, né, que são 6 posições, e mostrar o sentido do rodízio, faria com que ele se situasse melhor no andamento do jogo. Verdade, também acho. Assim ele ficaria mais nítido para ele entender também. Eu acho que para ele entender a forma de rodízio, de posição, assistindo já de cara um jogo, eu acho que ele acabaria ficando mais confuso. Se ele entendesse, sei lá, de uma forma, por exemplo, um desenho no quadro de as posições fixas primeiro, para depois entender o rodízio no jogo, acho que, ao meu ver, seria mais fácil. Eu não sei quem falou aí, mas eu Para ele aprender André. a posição, acho fácil ele vai no racha e fazer ele jogar. Alô? Não entendi. Ei, Rodrigo. As posições mais fácil é colocar ele no jogo. Leva ele para jogar um Sim, jogo. seria muito mais fácil, concordo. Também. É uma maneira interessante. Mas no jogo ele não tem uma visão, né, de fora. Ele tem que ter uma visão de fora para ele poder narrar, né? Então, mas para ele poder narrar, ele tem que conhecer, né? A melhor forma de conhecer é estando dentro do jogo. Então seria a vivência, a parte visual, que ele estaria vivendo o jogo, depois ele estaria assistindo o jogo, vendo como é que seria o jogo, a posição de cada jogador, como que funciona. Seria bom. Ele aprender na prática, né? Exatamente. Seria muito mais fácil para você falar do que você já conhece, né? Sim, é fácil você falar do que você já conhece. Oi, Lilian. Oi, André. Ai. Então, pessoal, então seria assim. Seria da forma prática.
colocar ele para assistir um Prática jogo. e teoria. Sim, a teoria seria Sim. a forma dele assistir o jogo. A prática física, depois a teoria, aulas, né? De ele mover no jogo, depois Sim. colocar ele para praticar a narração e iria corrigindo. Sim. Chique, garoto. Nossa, Como como que é, vocês são então? Conta aí pra inteligentes. mim. Tudo bem, professor. Volta pro professor. O senhor Calma, decide. ainda não. Ainda... Não tá pronto ainda? Por mim, ficou chique. Também gostei. Tá, então como é? Fala de novo. O senhor tava comendo batatinha na hora da explicação, né, professor? Eu não, era bis. Fala aí, Castro. Nossa, bis, professor. É chique, bem. Viu? Hein, fala aí pra mim. Com Milan. Fala, Evandro. Poxa, a ideia foi mais ou menos do casão. Seria assim, professor. Estaria passando teria um momento prático com ele no jogo. Aí passaria a teoria, ou poderia passar a teoria primeiro para ele. Depois ele passaria a parte prática, né, do jogo, como funciona o jogo, como que funciona a posição. Eu estaria jogando para entender. E depois ele teria um treino básico, né, para poder narrar um jogo, para ver como é que ele ia narrar as posições, narrar a forma de cada jogador, né, e assim por diante, como acontece no jogo, como o senhor entende. Ok. Tá. Gostei. Então, ó, a resolução da situação problema seria essa que está aqui, mas na verdade eu deixei rapidinho, vocês não precisam, vocês vão ler depois, vão conseguir ver, dar pausa e tudo mais, mas eu gostei do que vocês falaram, eu não vou nem tocar nesse assunto aqui, porque a de vocês foi bem interessante, tá? Aí, aqui ele faz em 3 dias, né, esse trabalho com o cara bem próximo do que vocês estão falando mesmo, né? Fez em etapas até o cara chegar a conseguir ser esse narrador. Aí a próxima situação, problema, ó, vocês ganharam um tempinho aí. Falei que ia parar vocês com 42, parei com 38. Vocês já tinham feito o trabalho. Como os mais novos, e para os mais novos, como fazer? Um colega recém-formado em educação física lhe procura para falar sobre seu novo emprego. É em um clube particular que tem em sua grade de horários aulas de iniciação esportiva. Ele apresenta para você a organização das atividades do clube e destaca que lá não existe aulas de modalidades específicas para as crianças até 10 anos, sendo permitida apenas a participação nas aulas de iniciação esportiva. Seu colega ainda lhe diz que está tendo muita dificuldade, pois não está conseguindo ter criatividade para elaborar aulas de educação física que contemplem as necessidades do desenvolvimento das crianças, sem que trabalhe algumas modalidades esportivas de forma específica. Com isso, ele questiona se você pode apresentar a ele algumas opções de trabalho para desenvolver com essas crianças e também se existem metodologias mais aplicáveis a esses casos. Ou seja, eu preciso que vocês apresentem para mim atividades que sejam de iniciação esportiva geral, global, que trabalhe as capacidades físicas que podem ser utilizadas em mais de uma modalidade, que vão ser utilizadas no voleibol também, mas que é importante ser desenvolvido, que pode trabalhar de forma global. São 9h40, 9h50, eu paro vocês. Galera, vocês lembram, acho que uma das últimas aulas que a gente teve prática lá na quadra, a gente fez um trabalho de arremesso de bola, de pegar a bola, de saltar para o lado, jogando a bola de lado,
Eu acho que seria uma ideia interessante, porque você acabar trabalhando várias partes motoras da criança e tal. Tem a questão da queimada também, pega bastante coisa. A primeira coisa que eu pensei foi a queimada também. Eu lembro dessa Forma de ideia. segurar. Bem interessante mesmo. 3 cortes também. Como é até 10 anos, teria que ser uma coisa mais lúdica, né, para despertar o interesse, né? Mas com 10 anos dá pra trabalhar já a queimada, não dá? Então, até 10 anos. Não, mas aí teria criança de 6. Você pegar a criança, criança de menos de 6 anos para participar, acho que queimado dá para desenvolver legal com as crianças. E sem contar que assim também já vão aprendendo algumas regras de como funciona, obedecendo, porque senão quando for jogar mesmo alguma modalidade vai achar que pode fazer como bem entende. Então tem que ser uma coisa lúdica, mas com algumas regras, assim, igual a queimada, por exemplo. Eu acho que aí entra muito a parte dos jogos e brincadeiras, né? A parte da recreação. Acho que é uma ferramenta bem boa para se trabalhar e fazer com que a criança utilize movimentos como correr, se locomover, manipular alguma coisa. Eu acho que prenderia mais a atenção dela. Boa, gostei. Sim. Também acho, concordo. Mas e aí, o que vocês fariam? Então, Preciso, que vocês definam a idade que vocês vão atender e pelo menos aí 4 ou 5 atividades diferentes. Primeiro foi queimada. Então, mas qual vai ser a idade? De 8 a 10 anos? Então, seria específica para a criança de faixa etária, seria até 10 anos. Está escrito aqui, ó. Específica até 10 para anos, criança. Tem do 0 a 10 aí. Bebê não pode jogar. Que não machuca. Teria que escolher a faixa etária. De 7 a 10 anos a queimada. De 7 a 10 já dá pra. A partir do 7 já dá. O que vocês acham de fazer gincana? A lúdica que ele falou é inferior a 7 anos. Mas gincana não tem muita estimulação, ou tem? Qual tipo de gincana você propõe? Poderia formar times mesmo assim e fazer brincadeiras. Tipo um circuitinho de algumas atividades, algumas coisas assim? Esse é um campeonato de queimada, vai ser bem de criança para Lembra que vocês trabalhar têm que com explicar quais são as atividades. Câmbio, eu acho que câmbio seria uma atividade legal, que é o vôlei adaptado. Câmbio, é o vôlei adaptado. A corrida de saco ia ser uma boa também. Corrida de saco, da hora, hein? Então, mas aí vai dividir os alunos em grupos e fazer uma gincana competitiva? Pode fazer um circuito, tipo, faz coloca uma corridinha de saco, depois coloca mais uma pula corda, também é legal para as crianças. Arremessar a bola em algum lugar, acertar com as duas mãos, jogar para alguém e recepcionar também. Tem uma brincadeira que faz tem uma brincadeira que faz que é tipo uma competição. Fica eu não sei o nome da brincadeira que eu esqueci, mas fica um grupo de crianças num canto, um grupo de crianças no canto e um cone no meio. Essas crianças que fica uma fila de crianças num cone e tem um cone bem no meio, no círculo. Aí ficam umas crianças espalhadas. Essa criança chuta a bola e tem vários pontos que ela tem que parar. É como se fosse Aí essa criança sai correndo, para no primeiro cone, ou ela vai até alguém derrubar o cone. Quando derruba o cone, e essa criança não estiver parada no ponto, ela acaba sendo queimada, ela acaba sendo perdendo. Aí essa criança que derrubou o cone, daí volta todo mundo, tenta todo mundo ir, depois volta. Nossa, Ivan, desculpa te interromper, mas tá muito complexo, velho. Eles estão perdendo muito tempo, velho. É mesmo. Eu não tô entendendo nada que você tá falando, velho. O nome desse jogo é Base 4. Base 4, né, professor? Isso aí. Como é que funciona isso aí?
Ele é uma simulação do beisebol. Isso, Só que ao beisebol. invés de você rebater a bola, você arremessa ou chuta. E quem joga a bola vai tentar correr as 4 bases para marcar o ponto. E o time que está na defesa tem que pegar a bola e derrubar o cone do meio antes que ele chegue na base dele. Então é tipo beisebol mesmo. Pra criançada, isso aí é uma bagunça, hein? Eles vão gostar, hein? Então, ó, vamos fazer, ó, corrida de saco, queimada, base 4. O que mais? Boca do palhaço. Boca do palhaço? Estimular eles a arremessar num alvo? Tem um alvo, né? Trabalhar a mira deles ali. Tá, falta mais uma ainda. Essa aí da Boca do Palhaço é legal. A gente fez isso aí lá na Monteiro Lobato. Eu e o Ronaldo. Lembra, Ronaldo? Acertaram alguma ou não? Eu acho também que seria interessante a criança arremessar por cima da rede a bola. É uma coisa simples, ela vai estar Tem o... Como é que chama lá? O vôlei adaptado lá? O Ronaldo falou agora, eu esqueci o nome. Câmbio, o Ronaldo falou. Câmbio. Aí, isso, ó, isso mesmo. 5 já, ó. Eu conheço como tem 4 câmbio. já. Tá, então seria no formato de gincana, que formaria equipes e seria tipo uma competição? Isso. Beleza. Isso, seria interessante. Fechou? Fechou. Queimada. Quem concorda, dá um jeito aí. Vocês já determinaram as 5 na hora de me mandar. Mande as 5 e, preferencialmente, com a descrição das atividades, ok? Ok. Posso seguir? Aqui, ó. Que, na verdade, tá a ideia que tá no livro de vocês. Tem aqui também a resposta, depois vocês podem dar uma olhada, ver o que ficou de diferente de vocês. Porque, na verdade, assim, o que vocês estão falando tem sentido, tem razão, né? Não existe uma única forma da gente resolver cada uma dessas situações. É que, na verdade, eu quero explorar em vocês essas possibilidades, ok? Próximo. O que achou da nossa ideia? Gostei pra caramba. E vocês não ficaram presos única e exclusivamente no voleibol. Puseram aí coisas que vão ter do voleibol, igual a Ana falou por último, né, de jogar a bola por cima da rede, que é um dos maiores desafios. Então, conseguir fazer isso usando já o câmbio, que você vai estar trabalhando dentro da especificidade do vôlei. Mas vocês colocaram corrida, vocês colocaram arremesso, vocês puseram trabalho de pliometria com corrida de saco para aumentar força de salto, tudo que você vai usar no voleibol depois, mas usa também em outras modalidades. Então, a linha de pensamento de vocês está perfeito. E fazer com criança abaixo de 10 anos, como uma gincana que eles vão estar brincando, independente do ganhar ou perder, maravilha. É isso mesmo. Bateram na mosca. Olha lá, desandando o voleibol. Você é um profissional de destaque em sua cidade, pois desenvolve o esporte de maneira didática e muito eficiente. Com o passar dos anos, você foi crescendo profissionalmente e chegou a coordenador da área de iniciação esportiva da sua cidade. Sabendo de suas qualificações e dos resultados alcançados em seu trabalho, o coordenador do curso de Educação Física da faculdade de um município vizinho lhe convida para a Semana da Educação Física, na qual a proposta do evento é realizar uma palestra para os alunos abordando o tema da iniciação esportiva e os seus desafios. Durante a apresentação, você aborda a aquisição das habilidades motoras básicas e especializadas. Nesse momento da palestra, um aluno levanta a mão e questiona como você estabelece o padrão para o desenvolvimento motor de diferentes modalidades esportivas, uma vez que cada uma tem uma especificidade, e como é possível identificar as habilidades motoras necessárias para o desenvolvimento de modalidades como voleibol, que apresentam características bem específicas. Nesse momento, você começa a refletir sobre as perguntas para fornecer ao aluno a resposta mais adequada e completa possível. Ou seja,
Como vocês vão responder isso? Boa sorte. 9h50, 10 horas eu paro vocês. Nossa, essa é difícil, hein, professor? Ô, Caraca, ó, baba. essa tá foda. Tá nada. Peraí. Vou ouvir aqui o que o chefe tá falando. Põe pra gente todo mundo ouvir, então. Vai que ele tá xingando você. Então, ia ser da hora. Caramba, tá difícil, hein, mano. Galera, pode começar aí. Eu acho que nesse caso aí seria interessante explorar as habilidades, né? Como equilíbrio, lateralidade, locomoção, velocidade, essas habilidades que são necessárias para a maioria dos esportes, né? Das atividades. Assim, podendo ver em cada um deles qual que um tem o melhor desempenho e qual habilidade é a fundamental para cada esporte. E no caso E seria também. Pode falar. Pode falar, mano. E também fazendo tudo isso aí que ele falou, o Rafael, né, que falou? Isso. Pode fazer também independente, por exemplo, fazer pelo vôlei, você consegue distinguir um aluno que seja mais adequado para determinada posição também. Alguém tá comendo batatinha. Então, de acordo com o rendimento deles em cada atividade, sendo voltado para alguma característica, né, fundamental de algum esporte, aí seria legal ver onde que ele vai se especializar ou poder ter um bom rendimento, né? No caso da iniciação ali. Cada São esporte... duas perguntas, né, mano? Uhum. Porque cada esporte... Como você estabelece o padrão para o desenvolvimento motor de diferentes modalidades esportivas? Então, cada modalidade, ela tem o seu padrão, né? O voleibol, ele teria mais, a pessoa teria que ter uma coordenação boa, né? Teria que ter uma altura geral no começo. Oi? Então, trabalhar as habilidades essenciais, né, para tudo, é geral, padrão para todos os esportes. Para todos os esportes, um padrão, né? Equilíbrio seria que é as habilidades geral, né? Que é locomoção, locomoção, coordenação. Isso, que precisa pro geral, pro básico, né? Fundamental. Daí depois vindo com algumas atividades mais específicas para algum, por exemplo, no vôlei, como salto e ver a bola e rebater ela. No caso de esqueci o nome daquele movimento lá. E no futebol, drible, coordenação motora, lateralidade, se ele for ágil ali, rápido, tiver uma potência de chute. Acho que aí seria o caso da diferenciação aí para ver. Como você estabelece o padrão para o desenvolvimento motor? O padrão seria um padrão para todos os esportes em geral, né? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Um padrão para todos os esportes. Diferentes modalidades esportivas. Uhum. Vamos lá. Como você estabelece um padrão, então será que você fazia uma formatação ou uma planilha, sei lá, mais ou menos assim, com as habilidades motoras e... Eu acho que seria o que seria avaliaria cada um? Né? Acho que seria, tipo assim, o que seria necessário para aquele... Seria um padrão Padrão seria o quê? Para todas as habilidades, para todos os esportes. Qual seria um padrão para o cara iniciar? Aquele cara ali,
ele tem um padrão, vamos dizer, aceitável, porque tem gente que não tem uma coordenação boa, né? Então tem moleque que é todo descoordenado, mas tem moleque que tem uma coordenação boa, ele tem um certo padrão que ele se dá bem em certas modalidades, né? São umas atividades meio lúdicas, assim. Uma tabulação, velho. Eu pensei em tabulação das habilidades motoras, daí classificaria a dos alunos, tentaria, sei lá, desenvolver essas habilidades nos alunos. Aí, para você saber do voleibol como específico, voleibol tem que ter explosão, né? Tem que ter agilidade, e aí você distinguiria esses atletas e encaminharia para o voleibol aqueles que apresentam essas melhores especificidades. Então seria o quê? Desenvolver primeiro habilidade de manipulação, né? Seria o quê? Procuraria desenvolver pelo menos o padrão básico, que seria das habilidades das crianças. Motora, isso. E nisso você ia ver se caso essa criança teria aptidão para o vôlei, né? Teria uma aptidão para futebol ou uma aptidão mais para algum outro tipo de esporte, que seria atletismo, que seria na parte da corrida. Ele fala aí sobre uma palestra, né? E aí na descrição ele está destacando aí sobre as habilidades motoras básicas e específicas. Então, tipo, falando numa palestra, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado também em relação a talvez seriam as faixas etárias das crianças, né? Tipo, o desenvolvimento que cada uma tem, o seu crescimento. A gente não pode falar assim de uma forma pensando só em uma certa idade, mas eu acho que passando por todas as idades. Então, Concordo. Então, isso é. Se uma criança teve uma vida mais ativa, essas coordenações básicas, ela desenvolve natural nessas crianças. O que o Ronaldo falou foi a ampulheta de Galahu lá, né? Que começa vai crescendo. das idades? E atrás de Galahu, que estudou lá, pode ver isso. É isso ou não? Ronaldo? Então falta 2 minutos pra gente fazer a resposta. Essa é bem difícil, hein? Não é não, é exatamente isso que vocês falaram. Olha só, então, a hora que vocês falaram aí desse padrão, o Rodrigo falou em padronizar, em tabular algumas coisas. Aí, daqui a pouco vocês já falaram do Galahu. No livro do crescimento, compreendendo o desenvolvimento motor do Galahu, tem lá. Peraí, professor, peraí. Fases. Professor, peraí, eu tô te ouvindo, velho. O Márcio tá com o microfone aberto atrapalhando, velho. Olha só, tem alguns padrões que são possíveis dentro do livro lá do Galahu, compreendendo o desenvolvimento motor, que tem o padrão de movimento que a criança tem que ter em determinada idade. Então, se você acompanhar lá a ampulheta, você já tem como trabalhar, o padrão para trabalhar isso, e daí, como você vai trabalhar, o que vai acontecer? Vai depender da sua possibilidade, da realidade que você tem com cada um. Por quê? Ao tabular essas habilidades, né, a determinar quais são as habilidades a serem desenvolvidas e qual o padrão que você quer chegar, você transforma todo o seu trabalho num trabalho individualizado, porque você vai trabalhar dentro da realidade de cada criança para melhorar essa situação para elas. Certo? Positivo, professor. Então tá. Aí, próxima situação, problema. Aqui, ó, tem toda a resposta também, que está dentro desse caminho do que vocês estão falando, né? Até eu chegar aqui, ó, no desenvolvimento de aquisição de habilidade motora específica, né? Eu vou trabalhar dentro da especificidade do esporte que eu quero. Tudo bem? Agora, sim. Como ensinar os fundamentos do voleibol para as crianças? Os alunos do curso de Educação Física da faculdade de sua cidade estão cursando a disciplina de Metodologia do Ensino do Voleibol, com o professor Luiz, o Lindo. E eles estão realizando um trabalho de campo
no qual eles devem entrevistar profissionais de educação física que atuam com o desenvolvimento do voleibol para levantar como é a execução dos fundamentos básicos do jogo. Cada grupo ficou responsável por apresentar 2 fundamentos. Um desses grupos, sabendo que você é o professor de voleibol na Secretaria de Esportes da cidade, lhe procura para perguntar a respeito do desenvolvimento do ataque e do bloqueio. Eles inicialmente perguntam se é possível realizar a entrevista com você e se você poderia detalhar a forma correta de execução desses fundamentos. Você prontamente aceita o convite, porém começa a refletir sobre qual será a melhor maneira de abordar os fundamentos. Se apresentar o fundamento de forma fragmentada, é mais didático do que apresentar o movimento completo. E como apresentar o fundamento relacionando as habilidades motoras necessárias para a sua execução. Podem montar essa aula para mim. São 22 horas e 1 minuto, 22 e 11 eu paro. Enquanto vocês discutem, eu só vou parar um pouquinho esse compartilhamento, que eu tenho que ver uma coisa que o Ronaldo pediu, tudo bem? Podem começar. Tudo bem, professor. Pode ir lá ver. Bom, vamos lá. Vamos lá. Como vamos ensinar nossos alunos, pessoal? A bloquear e atacar. Eu acho que poderia ensinar eles de forma analítica, passo a passo, talvez. Poderia ser analítico e global junto, né? Você poderia ver o primeiro... passo pro global. Uhum. Ou você poderia ver como é que estaria como é que eles fariam, né? Ver como é que eles estão primeiramente, tipo assim, ó, faz o primeiro, como é que você bloquearia, Caralho. Não consigo falar, caramba. Puta merda. Faria um bloco. Você bloqueia. Como você faria o bloqueio? Ou se ele saberia o que é um bloqueio? Nossa. Essa porra mesmo. Então, veria como é que eles fariam e depois ensinaria o correto, né? Tentaria ensinar os passo a passo correto. Depois ensinaria o global. Sei lá, eu só tô dando uma ideia. Você ajudou? Seria interessante, no meu ponto de vista, tentar primeiro para saber como que é a turma, para aí sim começar a ensinar o analítico, né? Aí você, no global, já dá para você sentir, né, até mesmo a posição do aluno, com qual mais que ele se identifica, algo desse tipo. Eu acho que você vai ter que ensinar de qualquer jeito. Se ele saber ou não, você vai ter que ensinar de qualquer jeito. Então você tem que já estipular uma aula para ensinar ele, sabendo ou não, né? Ele tendo essa aptidão. Tem que ver qual que é a noção de jogo que eles têm, né? Vocês têm que saber qual que é a noção de jogo que eles têm. Às vezes é muito descoordenado os alunos. Sim. Você vai ter que ensinar até de mesmo qualquer porque jeito. eles não sabem. Sim. Não, sim, ensinaria. Nossa, você tá todo certo. Os descoordenados como descoordenados. Então, acho que o que você falou no começo aí... Então, mas o jogo global que eu... Então, mas quando eu sugeri o jogo global, até mesmo para ver, para sentir como que é essa turma, se a maioria é descoordenada, como que é, entendeu? Para sentir. E a professora Lia fez com a gente. Como você vai trabalhar com cada um? Só uma coisinha. Eu quero exercício específico, tá? No caso do ataque e do bloqueio só. Então, tô falando, ataque e bloqueio só. O jogo primeiro, você vai ter que ensinar eles a fazer. Ensinar o fundamento de cada um, né? O fundamento do ataque, o fundamento do bloqueio. E entender o movimento para eles poderem fazer. Ou se arremessando a bola, para você já fazer uma mecânica, né, do ataque. Então, passo a passo de como arremessar. Não, o que ele precisa para fazer o ataque? O posicionamento. O que ele precisa? Como é que vai ficar os braços no bloqueio? Primeiro de tudo, ele tem que saber dar a passada, né? Ele tem que começar primeiro com as pernas, para ele depois ir subindo e a cortada em si. Porque a passada ela requer muita coordenação motora. Então, acho que a postura também, né?
desenhar no chão os passos que ele tem que dar para fazer o ataque, seria interessante. Depois começar com o arremesso com uma mão só, para ele já ir pegando mais ou menos a mecânica do ataque. Depois ele pode começar a batendo a bola na parede, para ir também já pegando mais ou menos a mecânica do ataque. Depois diminuiria a bolinha de tênis, para ele aprimorar encaixe da bola na mão. Aí, por final, você coloca ele para atacar na rede lá, para ele já ir aprimorando o Mas ataque. são vários tipos de ataque que tem, não são? Não, velho. Não seria... O tempo do ataque é uma só, acho, cara. Uma cortada, você acha? Não. É duas passadas, uma impulsão, girar o braço e pôr a rede para baixo. Então, ataque, né? Analisar esse movimento aí, fala pra ele como é que vai fazer isso daí, velho. É a locomoção, é o salto e o ataque à bola, né? Eu acho que é o fundamental para poder ensinar ele a fazer isso, esse movimento aí. E também tem que ter uma... O ataque é a cortada. E o bloqueio? Calma, filho. Então, o bloqueio é o posicionamento, não é? Posicionamento ali dos 3 que ficam ali na linha, 3 ou 2. O salto. E o tempo da bola. O tempo da bola e a posição das mãos, né? Braço, mãos, dedo. No máximo tem, acho que é mínimo, né? 2 pessoas no bloqueio, seria? Não, acho que é 3. Tem mínimo, né? Tem máximo nem mínimo. De 1 é 1, né? Se não tiver nenhum, daí não tem bloqueio. De 1 a 3. Aí fica difícil, pô. Você começa com bloqueio simples, bloqueio duplo e bloqueio triplo. E bloqueio seria bom o quê? Um cara mais alto? Não, os mais fortes, né? Eu acho, hein? Não, não tem essa. Todo mundo passa pela rede, gente. É rodízio. Verdade, tem essa. Rodízio de pizza. Então, o bloqueio você tem que trabalhar o cara começar a pular por cima da rede, com os braços esticados. Pode começar a trabalhar também com ele na parede, para ele fortalecer a posição de bloqueio. Trabalhar pulando na frente com a parede e dando tapa na parede lá em cima. Lá. Depois tem que começar a trabalhar a movimentação lateral dele, porque uma hora ele vai bloquear na ponta, ou uma hora ele vai bloquear no meio, né? Vai ajudar o central. Ou o central que bloqueia o central. Ou seja, a gente vai dividir em fase, então, os movimentos. Isso. Vai começar com... Vai ser analítico, né? Na verdade. Analítico. Dos 2 movimentos. Ô, Rodrigo, você já jogou vôlei, né? Eu já. Enganava bem. Só enganou. Deu pra perceber, viu? Tricampeão dos Olimpíadas Internas no Ivapa. Foi nada, mentira. Pior que foi. Não, ainda bati no time do Luizão, ainda que os caras que faziam educação física achavam que ia ganhar de nós, mas não dava. Não, brincadeiras à parte, mas acho que é isso aí, ó. A gente começa com o analítico. Aí, velho, pior que fundamento de voo é difícil você fazer. Depois fazer pequenos jogos, né? Depois aprimoriza no global, né? Eu acho, né? No global, daí você vai corrigindo só detalhes, né? Aperfeiçoando, jogo, né? Mesmo 6 contra 6 putz, mano, pequenas correções que você faz, né? Faz um atacando e 3 bloqueando. Já é. Para eles pegar. Então podia começar com o analítico, depois pequenos jogos e depois joga. Depois global com correção, né? Dos detalhes, mínimos detalhes. Eu acho que legal também seria passar um exercício pro cara do ataque, ele pegar o tempo da bola, porque o cara do ataque tem que ter o tempo da bola. O cara joga a bola para ele tenta, no último, podia ser o último treino, ele tenta saltar e tenta pegar, fazer a cortada, entendeu? De reflexo, né? As coisas assim. O tempo da bola é tanto pro ataque como pro bloqueio. O cara que tá espaço temporal. Tem que ter o tempo de pular na hora certa. Normalmente conta até 2 depois que o atacante pula para ele pular também. Tomar cuidado com o tornozelo. Mas o exercício ficar com o tornozelo torto aí depois. Pisando em cima do pé. Pisar em cima do pé é outra coisa que tem na vida. E aí, fecharam? Acabou o tempo, né?
Como ficou? Ficou analítico, pequenos jogos e o jogo em si. Global. Tá, vamos trabalhar de forma analítica, beleza. Depois vocês põem, então, pequenos jogos. Mini-jogos. A ideia de cada um deles, tá? Dos exercícios. Podia ser Bom, e aqui... situações de jogo que usam esses fundamentos. Então, aqui tem alguma coisa que ele fala e depois vocês comparam para ver o que vocês... Aqui... Resultados vocês chegaram. A última situação problema, olha lá. Acabou ainda? Acabou já. Adultos acabou, não? podem Foi aprender 5? voleibol? Já foi umas 5 já, hein? Não, essa é a quinta. Então. Não, professor. Não. Opa, eu que sei.com. Ah, não, essa é a sexta, tá certo. Jogador, essa é a bônus. Jogos Olímpicos, narrador. Não, é a bônus, essa é a professor. sexta. Oi? Tá querendo nos enganar. Vou enganar, porque eu sou legal. Ó, um colega de faculdade recebeu a oportunidade de trabalhar no departamento de esportes de um clube de sua cidade. Quando foi iniciar o trabalho, ele descobriu que iria dar aulas de voleibol para adultos que queriam praticar a modalidade por lazer. A grande maioria dos alunos é formada por alunos que não tiveram muito contato com a modalidade e sequer alguma modalidade esportiva durante a infância e adolescência. E esse é um dos aspectos que mais preocupam na hora de elaborar as aulas. Sabendo que você é um professor dedicado e que faz um trabalho importante de desenvolvimento de voleibol na cidade, ele lhe procura para pedir ajuda. Durante a conversa entre vocês, ele lhe pergunta: pessoas que estão no nível avançado do desenvolvimento podem aprender novas modalidades? Qual ou quais metodologias poderiam ser utilizadas para o desenvolvimento do voleibol? Neste momento, você para e começa a refletir em como responder essas perguntas. Então, ou seja, você vai trabalhar com adultos que nunca trabalharam com modalidade esportiva nenhuma na infância e na adolescência e agora querem aprender voleibol. Como fazê-lo? Boa sorte. São 10 horas e 13 minutos, 10 e 23 a gente para. Podem começar. Eu não entendi também. Você nem explicou. Também não. Também não entendi não, hein? Não entendeu? Não, hein? Você está num clube, trabalhando num clube com iniciação esportiva, né? Só que assim, tá trabalhando com modalidade esportiva. Aí você pegou um grupo de adultos que nunca jogou nada de esporte coletivo, nunca na vida, e agora eles querem aprender voleibol. Então, como é possível ensinar voleibol para esse povo que já terminou toda a fase do desenvolvimento motor? Eles vão conseguir aprender? E como eu vou fazer para desenvolver o voleibol com eles? Ah, agora eu entendi. Tem como desenvolver sim, né? Sim. Nunca é tarde pra nada, pra tudo. Cadê o Ramon? Sumiu, velho? A situação que eu estou, né? Diga, Paulinha, a sua vivência. Igual nas aulas práticas do professor Luiz. Nas aulas práticas do professor Luiz, eu estou aprendendo tudo para mim. Tudo é difícil. Toda hora ele tem que corrigir, ele passa igual a manchete, né? Eu não sei fazer manchete, eu não sei sacar, aí tem que fazer o copinho, sabe? Tem que ensinar igual criança mesmo. Eu, por exemplo, eu tô sentindo assim, né? Aí, ó, um pra exemplo sacar é você, e manchete, o exemplo sou eu. E muita Aí, ó, dificuldade, né? Porque não é fácil. Então já responde, né? É possível usar a metodologia analítica, que é passo a passo, né? Isso. E foi o passo a passo, né? Porque se colocar eu para fazer o jogo em si, eu não vou conseguir conduzir a bola, eu não vou saber entrar debaixo dela. Eu nem sabia, eu nem tinha consciência que eu tinha que entrar debaixo. Agora não, agora eu aprendi, mas passo a passo. Foi de uma forma assim bem detalhada, analítica mesmo, que eu consegui aprender algumas coisas.
Mas ainda preciso, né, lapidar essas coisas, porque eu não sei completamente, mas eu tenho uma noção. Então precisa fazer uma metodologia analítica e o professor ter muita calma, né, com o aluno. Então, só que aí como se trata em adultos, tem a questão da permanência do adulto também. Se a gente ficar, se a gente não tiver prática, não tiver o jogo em si, mesmo com ele sabendo pouco, a permanência dele, eu acho que acaba não sendo prazerosa, né? Então ele acaba não ficando. Mas Então seria interessante fazer uma vivência com ele, dos aspectos de ter familiarização com a bola primeiro, depois ver nos detalhes, detalhamento, essas coisas. Jogos, de como jogar ali, na prática mesmo, de ensinar ali com a bola na mão, com 6 de cada lado, talvez lá, e aí também trabalhar essas adaptações aí no passo a passo, que nem a moça aí falou. Ter a vivência eu já não queria. Eu já não queria participar se fosse desse jeito. Por quê? É uma Porque adulta eu dando teria a muita sua dificuldade. visão. Não, mas eu acho que Assim, minha visão poderia trabalhar o passo a passo, porque você tem que ensinar o básico do vôlei. Ensinaria o básico, que seria o passo a passo, né? O básico, e no final faz um joguinho bem curto, rápido, para eles curtir o momento. Aí sempre quando você for inicia com o passo a passo, ensinando, né, novos, né, o analítico, e depois você passa para o global para ficar mais interessante para o cara ficar, esse aqui eu posso usar assim. Porque também, quando você jogar o cara direto no jogo, sem ele saber jogar, fica um jogo chato, estressante, porque a bola nunca vai pro outro lado direito, às vezes vai, entendeu? Sempre vai ter ainda mais adulto, sempre vai ter um cara que vai jogar melhor que o outro, aí o cara vai dar umas porradas em quem não sabe jogar, e o cara que não sabe jogar nunca mais volta. Sempre tem uns desumildes no meio, né, casal? Sempre tem os ogros. Também a pessoa vai entrar na mente dela, aquilo que ela aprendeu no começo da aula tá acontecendo agora no final, que tá aqui sendo o jogo. Porque se você já chega colocando a pessoa para jogar, a pessoa que nunca jogou igual a Paulinha, vai ficar assustada e vai falar, eu não vou ficar aqui só tomando bolada. Não é a ideia. A ideia é aprender o passo a passo, para depois eu querer chegar lá e falar, agora eu entendi o que eu aprendi no começo. Saber pelo menos o que fazer, né? Não ficar perdido. Então, seria isso aí, você ensina o passo a passo para aquela pessoa e dá um joguinho curto, um joguinho de 5 minutos. Então, essa é a ideia. Aí depois daí a pessoa sai daí feliz. A pessoa sai daí feliz, falando, nossa, aprendi alguma coisinha. Entendeu? Daí ele vai querer usar aquilo, entendeu? Vai cair na mesma resposta do anterior. Porque ele vai querer usar aquilo depois do jogo, né? Vai estar, é assim que se faz. Você joga o cara sem saber nada. Porque ali na situação problema ele não sabe nada, ele não sabe jogar, ele vai aprender. Então tem que ensinar pelo menos o básico, que é manchete, que é... esqueci o nome do outro bagulho lá. Lançar a bola pra cima. Entendeu? Ensinar a regra básica do vôlei, né? Para não ficar uma coisa chata também. Eu acho que seria mais assim, o passo a passo, depois o globalzinho no finalzinho, para ficar todo mundo alegre, feliz. Fazer uma mesclado, né? Eu acho que a gente poderia usar a mesma resposta anterior. Começar com analítica, passar para pequenos jogos e no final... Pequenos jogos. Perfeito, Rodrigo. É isso aí. Essa é a fita local. Boa. Isso mesmo. A ideia é vocês construírem a aprendizagem do vôlei passo a passo. Então, igual a gente falou na aula passada, o mini voleibol. Peguei uma turma que não sabe, 1 contra 1. Aí começaram a melhorar, aumento, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, porque daí eles vão se ajudando e entendendo essa dinâmica, né? E fica mais fácil de você observar as dificuldades e as correções. Então, essa combinação de pequenos jogos, ela é muito bem-vinda todas as vezes que a gente vai falar da iniciação, da aprendizagem do desenvolvimento. Ela serve tanto para aprender como para desenvolver quem já sabe.
para que tenha um maior aproveitamento do negócio. E se vocês olharem, é essa aqui a possibilidade que está sendo apresentada, né, na resposta do próprio livro, tá? Então, vocês estão dentro do esperado. Parabéns. Muito bom. Agora, professor. Eu aprendi com o melhor. Ah, Rodrigão, tá bem? Ixi, travou aqui o ganso. Professor, eu aprendi com o melhor, professor. É, né? Muito obrigado. Professor. Conta isso por nada, hein? Vale positivo, hein? Opa, vale. Puxa saco do caramba. Cara, bicho. Quer que eu vou te buscar na sua casa para levar você para sua aula? O Evandro vai te levar uma caixinha de bis aí, professor. Manda. Branco. Preferência. Tinha gente comendo batatinha. Branco é gostoso, meu professor. Também gosto. Se eu quiser levar um pra mim pra escola depois quando voltar da quarentena, de saudade. Da quarentena? Cinquentena já. Professor, de um negócio, aproveitando isso aí, você viu que o Dória já estendeu mais 14 dias, né? Sim. Então acho que dia 13 miou, né? Então, é isso que eu ia conversar com vocês agora. O Ronaldo tá numa reunião lá com a coordenação, né? Ele deve passar alguma informação para vocês assim que tiver decidido tudo lá. O que acontece é o seguinte, que eu preciso de um favor de vocês. Nessa turma, na lista de chamada, 53 pessoas. Tem só 14. 20 estavam na aula hoje. Agora tem 18. 2 já deram uma aula. Então, o que acontece é assim. O que eu preciso de vocês é que os representantes que estão aqui, né, de cada um dos semestres, façam um favor para mim. Passem, né, para o pessoal que o link de acesso à aula está na unidade 1, na seção 1, o link está lá para o cara entrar. Se ele não conseguir entrar, eu estou colocando as aulas, essa aqui hoje, eu vou colocar junto com a seção 3 da unidade 2, tá? Por quê? Porque a gente está com... Deixa eu ver aqui quantas eu tenho nela. É que vai... Ah, já saiu. Ficou muito tempo inativo. Mas vai estar na unidade 2, seção 3. Vão ter 3, 4 links diferentes das aulas que a gente já fez, tá? Eu vou tentar distribuir depois, pôr um pouco na seção 1, 2 e 3, vou ver se dá para a gente fazer isso, mas fala para o pessoal procurar lá no AVA. Entra, vai ter o link do YouTube, onde eu estou disponibilizando essa aula que a gente está gravando. Então, é importante que a pessoa vá, ouça a aula, né, faça esse trabalho e manda no meu e-mail. Meu e-mail todo mundo sabe, né? Não. Não? Luiz Sobrinho. Eu vou pôr lá no AVA. Tudo bem? Daí a hora que vocês entrarem lá para ver o link para pegar a aula, meu e-mail vai estar escrito lá. Manda no meu e-mail luiz.sobrinho@croton.com.br. Tudo bem? Eu tenho aqui, o senhor mandou Luiz uma com vez. S, Acho que eu tenho... Pelo amor de Deus. Sim, no e-mail sem acento. Né? Depois eu acho que eu tenho no aqui canal, senhor, curte, compartilha, ativa o sininho. Ativa o sininho, né? E principalmente, manda o trabalho. Até quando? Antes da aula da semana que vem. Então, você pode mandar até segunda-feira, 8 horas da noite. A aula começa às 9, até às 8 você pode mandar. Ok? Beleza. Todos vocês. E avisa a galera, por favor. Então são 6, então, no grupo que não está conseguindo entrar. Oi? Tem algumas pessoas aqui no grupo que estão falando que não estão conseguindo entrar na aula. Então, mandaram até uma mensagem para o Ronaldo que não acharam o link. O link está lá, na aula 1, unidade 1, sessão 1.
aula. Tá tudo lá. E, professor, eles mandaram o link no grupo, professor. Sempre eles mandam o link no grupo lá pra gente poder acessar a aula do senhor. Então, e daí o Ronaldo até perguntou como que estava a minha conexão. A minha conexão eu estou fazendo via cabo para ela não perder estabilidade. Né? Que se ficar só no Wi-Fi perde estabilidade. Então eu não sei como que está acontecendo com os outros que não estão conseguindo. Diga, Aninha. Professor, eu entrei pelo link que o Evandro disponibilizou lá no grupo. Sim. Então, mas esse link, ele tá lá Então, eu consegui. Então, Ana, ó, lá mas 28 no AVA, pessoas conseguiram. na primeira unidade, na primeira aula, tá esse link. Entendeu? Ele tá lá, então tenta depois entrar por lá na próxima aula, avisa o pessoal, e daí a gente não tem nenhum problema. Sim. Tudo bem? É bom já começar a entrar umas 8h30, né? Porque tem gente que não baixou o aplicativo ainda, e não sei o quê. Então, tem isso também. Agora, olha o que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu estou entrando pelo meu computador. Eu baixei o aplicativo. Se eu tentar entrar só com o aplicativo, não dá certo. O que eu estou fazendo? Eu abro uma página da internet, eu acesso o meu e-mail corporativo, que foi o e-mail que eu pus no aplicativo, e esse e-mail conectado, eu conecto o aplicativo numa boa. Então, pode ser que quem está baixando o aplicativo precise abrir a página do e-mail que está com o qual você se inscreveu no aplicativo, para ele ficar, como fala? Sincronizado. Sim, isso é essa palavra, sincronizado. Aí não tem problema, pode ser que esteja acontecendo isso, não sei. Tá? Então, é importante fazer esses testes, vocês. Quando eu entro pelo computador, eu clico no link, ele já abre o bagulhetinho lá já para escrever o nome. Aplicativo. Ele já abre no computador, é assim, no aplicativo, se eu clico no link também, já abre a telinha aqui, já, puf. Você tem um aplicativo baixado já? É mais fácil, né? Espero que alguém falou alguma coisa. Cuidado, quem faz a reunião, no caso, é o professor. Quem tem que disponibilizar é o professor, para a gente conseguir ter acesso. Então, mas já está disponibilizado. A reunião já está disponibilizada no AVA, no primeiro encontro da unidade 1. Tá certo? Então, por quê? Porque quando eu marquei a primeira, eu pus para ela se repetir semanalmente. Então, o link é sempre o mesmo. Professor, eu vou falar como é que eu faço. Eu já tenho o aplicativo baixado, eu copio o link lá do site da Anhanguera, jogo numa aba nova da internet mesmo, ele vai abrir a página do Teams lá, aí eu coloco lá iniciar sessão, ele já abre direto no aplicativo, direto na sua aula também já. Sim. É verdade. Não faço mais nada. Aí iniciar sessão, eu fico esperando você me aceitar. Me aceita de coração. Esperando o senhor me aceitar também. Obrigado. Eu aceito vocês de coração. Amo vocês, de paixão. Certo, meus amores? O que você tá vendo aí? É verdade. Olha só. Então, por favor. Ganhou 20 pontos positivos aí. Você viu que moral? Transcrevam aí as respostas de vocês. Manda no meu e-mail até antes da aula da próxima segunda-feira. Beleza? Se cuidem. Vou ativar o sininho, então. Certo? E muita calma nessa hora. Logo, logo isso passa, a gente volta lá para fazer as práticas. Beleza, galera? Muito obrigado. Beleza, eu tenho de graça, professor. Até mais. É de graça mesmo, tá vendo? Nossa, o Evandro nasceu na beleza. Adorou na beleza quando ele nasceu. Aí ele acordou. Até mais, apoio. Tchau, professor. Vamos dormir, seus Tchau, cambados. Tchau, professor. professor. Tchau, pro. Tchau, turma. Tchau, Jais. Tchau, amor. Beijo. Tchau, tchau. Soneuente, tá muito frio aí, Monteiro, ou não? Ô, professor, posso perguntar uma coisa rapidinho? Claro. Porque como essa é a minha primeira aula, que eu vim de transferência,
Sei. Eu não sei se o meu nome tá na lista aí, não sei como que tá. Você é André o quê? Luiz Silva Guimarães. André Luiz Silva Guimarães. Espera aí, eu vou ver já, meu velho. Se eu conseguir entrar nesse portal, se ele me deixar. André Luiz Silva Guimarães. Você veio de transferência de onde? Então, eu já estudava aqui, aí eu fui pro Rio, aí agora eu tô de volta. Entendi. Pera aí, Andrezão. Tô entrando aqui já para ver isso. Vamos resolver isso já. Mas se você não tiver, não tem problema. Você faz o trabalho normalmente e põe lá para mim que o seu nome, fala que você está de transferência, porque se não entrou a sua matrícula ainda, né, se não atualizou aqui, vai atualizar rapidinho. Quando que você deu a entrada com o Ronaldo? Então, porque eu tava esperando o resto da papelada, né? Sim. Então, mas quando que você confirmou sua grade? Foi essa semana mesmo. Tá. Vamos ver aqui. Espelho mensal. André Luiz Guimarães, é isso? Isso. Silva Guimarães. André Luiz Silva Guimarães. Tá aqui sim. Tá então show. Tá? Então beleza, então. Pode ficar tranquilão. Manda os Paranauê aí que tamo junto. Tá. Só uma dúvida que eu perdi no começo do trabalho. É em grupo, é isso? Para enviar cada grupo é individual? Não é grupo não. É individual. É que, na verdade, vocês fizeram a discussão na aula. Então, você que chegou depois, você pega a aula desde o começo que está sendo gravada. Eu já vou disponibilizar no AVA. Eu sempre ponho assim, ó, aula de voleibol ao vivo e ponho a data na frente. Aí você pega, você vai ver, eu exponho cada uma das situações de problema, você faz uma resolução dela, digita e me manda no e-mail. Lá no AVA eu vou deixar meu e-mail escrito também. Tá jóia então. Beleza. Tá jóia? Valeu, professor. Boa noite. Garoto. Boa noite para você também. Fala, dona Giselda. Quer conversar comigo, Giselda? Ou posso desligar? Bom, estou parando, vou parar a gravação e já vou disponibilizar a aula, tudo bem?